Olá, mais um Conexão com vocês aqui, Conexão com Marta Cibien. E hoje nós temos aqui uma tricoterapeuta capilar naturalista. Você sabe o que é isso? Pois é, daqui a pouquinho, né, Rodrigo? Exatamente. A mulher aqui é uma fera, viu? Então, o assunto de hoje, como eu falei, tricoterapeuta capilar naturalista. Para falar sobre isso, nada mais, nada menos do que Paula Breder, que é especialista no assunto. Tudo bem com Tudo você? jóia, Marta, Rodrigo. Prazer, Prazer, obrigada por ter me convidado. É um prazer. Nosso em recebê-la aqui. Olha, eu tenho certeza que todo mundo está querendo saber o que é tricoterapeuta. A palavra tricô, ela vem do grego e ela dá origem ao cabelo. Terapia de cabelo, só que de uma forma natural. Então, eu trato o cabelo de forma natural, disfunções do couro cabeludo e haste capilar com ativos naturais. Entendi. Nossa. Pra gente, por exemplo, Complexo, se eu né? quero, se eu quero assim, por exemplo, eu estou entendendo que você cuida dos cachinhos, dos cabelos naturais. É isso? Não, não é só isso. Na verdade, quando você enxerga a minha rede social e vê muito cabelo cacheado, é porque a gente está no Brasil. Ah, 70% dos brasileiros possuem o cabelo crespo, cacheado ou ondulado. Tem uma forma. Na verdade, eu acho que esse número é até maior. Mas a última informação do IBGE foi mais ou menos 70%. Mas se a gente olhar ao redor, esse número é muito mais maximizado. Né? Entendi. Se você contar com as pessoas que alisam o cabelo e têm um cabelo ondulado ou cacheado, assim, ao meu redor, de acordo com o meu círculo de amizades, esse número vai para 90%. Dificilmente alguém tem um cabelo liso natural, né? Eu estou associando aqui, falando com você, eu estou associando assim, as pessoas, elas não querem envelhecer. Né? Do mesmo jeito que as pessoas lutam contra a idade e a velhice, né? Eu acho também que elas lutam contra a natureza delas, que é ter um cabelo natural. Sim. Não é isso? Mas isso é tão complexo, Marta, porque isso tem uma questão sociopolítica, uma questão cultural. Isso é uma questão tão profunda. As redes sociais, as mídias digitais trouxeram um impacto no sentido de que todo mundo pode ser referência ali. Então, se eu estou com o meu cabelo natural e eu posto uma foto minha, uma pessoa que está buscando ter o cabelo natural, a gente acaba se tornando referência. Então, isso trouxe um impacto muito grande, porque o acesso à rede social ficou muito mais comum. Mas o assumir o cabelo natural, o desejar o cabelo natural, eu acho que é muito mais do que estético. É uma questão mesmo de você se enxergar. Eu tenho a minha Faz parte da experiência. sua identidade, né? Faz parte da identidade. E, na verdade, isso é arrancado da gente de uma forma muito sutil. Por exemplo, quando uma criança nasce, eu ouvi muito isso. Na verdade, quando minha filha de 15 anos nasceu, eu ouvi isso. As pessoas vão visitar e falam assim, nossa, ela nasceu com um cabelo bom igual do pai. É verdade. Ou então, ela nasceu com um cabelo ruim igual da mãe. Crespinho, né? Crespinho é ruim. Então, essa conotação do crespo ser ruim e o liso ser bom vem de uma vertente cultural. Por exemplo, quando os escravos, ou quando houve a abolição da escravatura no Brasil, que foi o último país a se tornar livre. A escravatura ser proibida, né? Foi o último país por muita pressão. Abolição. Sim, a abolição, em 1888, né? Os negros, até então, a única coisa que eles faziam, que eles sabiam fazer, é cuidar da lavoura, certo? Sim. E aí, quando houve a abolição da escravatura, agora vocês são livres, entre aspas, aspas, aspas. E agora vocês vão fazer o quê? Vocês não podem estudar, vocês não podem trabalhar, e agora a gente também não vai dar um emprego para vocês. Então, os negros, eles foram... foi aí que surgiram as periferias. Os negros foram habitar à parte. Foram alijados, né? Sim, marginalizados. Exato. E aí existiu
uma contracultura, né? Não foi uma contracultura, foi uma filosofia, foi uma desculpa, um pretexto de saúde para o racismo. Houve no mundo inteiro uma filosofia chamada eugenia. Sim. A eugenia, ela dizia que tudo que remetia ao branco europeu era bonito e tudo que remetia ao negro era feio. Mas era tudo, desde a cor da pele até o cabelo, até o nariz. Então, toda a estética negra foi negligida. Até então, naquele tempo, o negro não era nem considerado um ser humano, Não, sim não. um animal, um ser Eles que eram nem alma trazidos, tinha. eles eram trazidos para cá de forma Sim. animalesca, né? Exatamente. Não existia uma possibilidade daquela pessoa, daquele negro, ter uma alma. E aí o que aconteceu? Quando houve a abolição da escravatura, essas pessoas negras foram habitar na periferia, sem emprego, sem analfabetos, sem poder estudar. Só que a eugenia, se eu não me engano, ela começou a ser difundida em 1910, por aí, que declarava que tudo que era branco, europeu. É muito mais profundo, mas superficialmente era isso. Ela, com essa influência, e um dos maiores influenciadores no Brasil foi Monteiro Lobato, da eugenia, né? Sim. De que forma, assim? Como é que Na a gente fez? literatura, na defesa da limpeza da saúde, da supremacia branca, era Monteiro Lobato. Ele foi um dos grandes, não foi só ele, mas ele foi um dos grandes influenciadores. O que aconteceu? Existiram duas leis que logo acabaram, né? Ela não foi levada adiante, que essas leis tinham o objetivo de embranquecer o Brasil, que até 2012 não existiria um negro no Brasil. E como essa política entrou em vigor no nosso país, logo após a escravatura? Através da interferência ai, gente. Não é Dos europeus, da imigração. A imigração. Na verdade, todo o apoio, incentivo à liderança de bancos para os europeus, a escolas, faculdades para os filhos dos europeus. Tudo isso incentivou virem debandada os europeus, as pessoas brancas, alemães, italianos, né? E aí, o que os negros faziam, que era trabalhar na lavoura, agora os europeus começaram a fazer de forma remunerada e incentivada pelo governo. Sim. Então, agora, os europeus imigrantes assumiram e eram muito bem remunerados. As grandes fazendas de café surgiram assim. E os negros foram marginalizados de uma sociedade. Por isso que, quando você vai numa periferia, você vê mais pessoas negras do que brancas, porque isso é colonial, isso é cultural. Estão à margem. Estão à margem. É muito interessante, né? Porque a gente vai aqui em Vila Velha. Eu moro em Vila Velha e, por muito tempo, 5 anos, eu morei num prédio de frente para a praia. E a gente sempre tinha o costume de entrar. E isso não acabou, né? Esse Brasil colonial, ele existe dentro das pessoas, dentro de nós. E a gente tem que se vigiar para a gente não perpetuar esse pensamento. E aí, um dia, eu me desencontrei com o Márcio, meu marido, e eu entrei o porteiro estava de férias e tinha outro substituindo. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu subi pela porta, pela escada, pela porta da frente, não pela garagem. E aí, o porteiro, que estava substituto, tipo assim, me parou, me peitou e perguntou: onde você vai? Falei: vou para minha casa. Porque a Lina, que até aquele momento eu era a única negra do prédio. Nossa, imagina. Isso é muito comum. Sim. Numa região mais nobre, não é comum você ver pessoas negras. E eu sou tão assim, que é muito automático. E daí, o que aconteceu, assim, quando te peitou, que você falou que você ia para sua casa? Não, eu falei: foi para minha casa, ele não falou qual nada? apartamento? Não, aí ele ficou meio sem graça, né? Uhum. E aí eu subi, porque meu sobrinho branco, que subia e descia toda hora, nunca foi constrangido. Então, assim, Paulo, mas não tem nada a ver, é porque ele não te conhecia. Tá, pode até ser. Mas isso acontece com muita frequência. Mas você sentiu que teve um tratamento diferenciado, né? É porque eu pergunto assim, porque para quem, né? Eu sei que eu tenho origens, né, negras, bacana, legal. Sim. Meu cabelo é crespo, né? Tanto que eu quero
tô na transição O Brasil aí. é miscigenado, Exatamente. né? É. E mulher não fica de cabelo branco, né? A mulher só Fica loura. É. né? Então é isso. Aí disfarça. Mas eu tenho meu cabelo bem cacheado. Mas pele branca. Então eu não sei o que é isso. Sim. Mas quando eu vejo muita gente ter passado por isso, né? Sim. E é real, sabe, Marta? É real. É real. Por exemplo, a gente foi agora almoçar no restaurante aqui na Praia do Canto. Eu passei por um processo de trauma na infância, com meu cabelo, alisei ele por 25 anos. E aí tem uma parte da minha vida que eu me escondia atrás dos postes, quando eu era criança, para ninguém ver meu cabelo. Não acredito, verdade. Sim, Mas foi forte, então. Foi. Eu tive um trauma a ponto aos 9 anos, eu esqueci como se lhe escrevia. Sabe? Mas o que falaram? Qual foi o momento? Na verdade, os meus primos, minhas primas são todas loiras. Mas loira de nascer com cabelo branco, de tão lourinha. E eu nunca me dei conta que eu era negra. Criança não tem isso. Não tem. Não tem. Na verdade, a gente tem um pensamento, um ditado que diz que a criança não nasce racista, ela aprende a ser racista, né? Exatamente. Ela aprende, ela escuta dentro de casa, ela repete padrões, mas ela não é racista, Ela não sabe aprende disso. a ser. E aí, mas quando ela aprende bem aprendido, né? Porque tem Fica cada criança firme. que só Deus. O Pedro já falou que, mamãe, eu adoro, mamãe, aquela menina ali. Aí que Priscila olha, é uma... Pretinha. Aí ela fica A assim... minha filha também, eu tenho certeza que ela... Porque o padrão de Bela, eu acho que você já foi pro outro lado. O padrão, quanto mais melanina a pessoa tem, mais bonito é. Assim, Axis também não é assim, tem uns branquinhos bonitinhos de vez em quando. Mas é um padre, sim, sabe? Mas, assim, quando eu descobri que eu era negra, foi de uma forma meio diferente. A minha avó havia morrido e minha mãe não me avisou. Eu tinha 9 anos. E aí, todos os dias eu ia para casa do meu tio. Me arrumava de manhã e ia para casa do meu tio. Talvez não todos os dias, mas pelo menos 3 vezes na semana. Era comum eu ir para casa do meu tio, que morava numa rua antes da minha. E aí, nesse dia, eu fui. Achei um pouco estranho, porque tinham muitos carros, muito movimento, e tinha algumas crianças brincando do lado de fora. Sim. E aí, sabe aquelas bolas de parque? Aquelas Sim. bolas grandonas, assim? E as crianças estavam brincando. Crianças de 9, 10, 12 anos, até 15. Jogando. E aí eu falei, joga pra mim. E aí, as crianças, quando não tem um adulto perto, né? Aí uma das crianças falou assim, você tá vendo algum preto aqui? A gente não brinca com preto, a gente nem gosta de preto. E aí eu fui pra casa do meu tio, e quando eu entrei, eu fui vendo que as pessoas estavam na cozinha, né? Havia uma movimentação que não era comum. Mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E quando eu cheguei na sala, eu vi minha avó no caixão. E antigamente, as pessoas, quando morriam, usavam uma faixa, um algodão no nariz. Rodrigo não é dessa época, né? Não sei. Acho que você não lembra disso, não, né? Não Rodrigo? lembra disso, não. Você já chegou a ver uma pessoa Morta com faixa. Sim. Sim? Já? Algodão no ouvido, Sim, no nariz. cheio de- sim. Todo tamponado. Sim. Todo taponado. E aí o corpo dela tinha vindo do Rio. Então já estava Deteriorando. E aí eu tive aquela cena, eu vi aquela cena. E aí eu tive uma... Porque o nosso cérebro, você como psicanalista... Associou, né? Eu estou Sim. imaginando aqui. E, na verdade, o nosso cérebro, para nos proteger, ele faz a gente esquecer algumas coisas, Sim. né? E ali eu esqueci como se lhe escrevia. É um mecanismo de defesa. De defesa. É interessante, você estava falando aqui, por exemplo, essa experiência quando pequena, tem uma experiência que eu nunca esqueci, não foi comigo, mas eu vi, algumas crianças brincando, e é uma coisa assim estranha, porque eram crianças pequenas, então, teoricamente, não tem maldade. Né? Dependendo de como está fora de casa, né? Aí tinham saído da igreja, estavam brincando fora da igreja. Falar de Rodrigo, infância, igreja, misericórdia. Pode falar. Eu botar pra quebrar. Aí, tudo brincando fora da igreja. Aí tinha os meninos, eu sou pastor tal. Eu sou pastor tal. Aí eu sou fulano de tal, aquele que prega assim. Eu sou o que faz isso e isso. Aí tinha um menino negro e falou... E eu vou ser o quê? Não, você vai ser a opressão. Eu falei, caraca. Já Como imaginou? é que é isso? Você já Pensa, você vai ser imaginou o isso demônio, na mas- cabeça de uma criança, isso? E como é que ele Eu ficou? acho Você que tem ele lembrança? falou... Eu nem sei, mas eram pequenininhos.
Era Mas é pequenininho. muito menor, Mas mais assim, eu acho que É. eles falaram, obviamente eles nem pensaram nisso. Ou ouviram, Não, ou sei tem lá. resquício, tem Porque... resquício. Sim. Mas eu não pensaria num negócio desse nem que eu quisesse. É porque na sua casa Vamos não brincar teve disso aqui? isso. Beleza, É. você vai ser o demônio. Seria assim, caracas, por quê? Por causa, entendeu? Pombas, que referência. Então, tipo assim, sabe Deus o que elas ouviam? Exatamente. Como é que é a percepção? Não é só fora de casa, é no mundo, na verdade. Sim. Então, a percepção ela vai além. Sim. Né? Vamos ver uma propaganda? Agora estão fazendo um pouquinho mais, mas para dizer. Colocando algumas Mas a gente coisas. sabe que, na Gente, verdade, sempre foi loirinho de olho azul que fizeram. Sim. Isso aqui é Na lógico. verdade, Até o Jesus Brasil- é todo branquinho do olho azul. né? depois do iluminismo, não, do renascentismo, né? O mundo associou a imagem de Cristo a um europeu. Mas, na verdade, o Brasil... Isso é tão inadmissível, porque o Brasil é o país mais negro fora da África. Existe mais negros no Brasil do que em muitos países africanos. Então, isso é inadmissível. Imagine, a miscigenação que a gente vive foi parte de um plano para eliminar o negro, para embranquecer o Brasil. Gente, nós temos aí, a maioria é negro. Sim, mas no Brasil, é assim... Mas é em torno- inevitável, porque você põe um negro e um branco, a criança vai vir negra ou pelo menos morena. Aí pega o moreno com o branco, vai vir pelo menos pardas. Então, se você for percentualmente falando, se você deixar, a probabilidade de a próxima geração ser mais negra ou mais miscigenação, parda Clara. é maior. Na verdade, existe uma diferença entre os Estados Unidos também. A segregação foi muito forte Sim. nos Estados Unidos. Talvez por isso a rejeição do negro. Porque se ele entrar, ele começa... Não. Entendeu? O que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, a segregação foi também por lei. E até a década de 70 era proibido por lei o casamento interracial. 70, gente, foi aqui. Foi agora. Foi agora. Era proibido por lei o casamento interracial. Então, quando as pessoas falam assim, mas nos Estados Unidos o afro-americano é também racista, porque as pessoas não têm ideia do que estão falando. Porque, na verdade, a segregação norte-americana, ela foi implantada por lei. Então, por isso que existem bairros de negros, igrejas de negros. Eu passei 40 dias agora, no início do ano de 2022. Eu fiquei na Califórnia. Em todos os estados americanos, você percebe que em alguns bairros, em algumas regiões, tem mais negros do que onde tem um negro, tem uma comunidade de negros. Por Sim. quê? Porque por muito tempo era proibido do negro de se assentar num ônibus. Existiam lugares para brancos e para negros. No Brasil, o racismo ele se manifestou de forma diferente. É para acabar com o negro mesmo, em forma de lei. Então, houve a miscigenação. Por isso que exatamente por esse motivo que você falou. De embranquecer, vamos trazer mais europeus para se misturar. Existe um quadro muito famoso, que foi o símbolo da eugenia, chamado, se eu não me engano, A Redenção de Caim. Sim. Que tem uma negra, você conhece, né, Marta? Uhum. Tem uma negra, uma senhora, uma bem velhinha, com as mãos para cima, e ali tinha um homem branco sentado com uma esposa que era mais negra, mas mais clara do que a mãe. Geralmente essas escravas eram estupradas, né, pelos seus senhores. E aí sempre nascia um filho mais claro, negro, mais claro. Uhum. E aí ali, aquela mistura daquela filha de ex-escrava com um homem branco, descendente de europeu, aí vinha, no quadro tinha um bebê, um menino de uns 3 aninhos, branco. E aí aquela senhorinha com as mãos para cima, tipo, agradecendo a Deus, porque o neto dela veio branco. E esse pensamento, ele corrobora até hoje. Se a gente olhar bem, a gente ouve isso em frases. Nossa, o cabelo dela, eu tenho um salão que ele é nichado, ele é segmentado e tem um público, né? Na verdade, não é para cabelos cacheados, é para cabelos naturais. E principalmente para mulheres que se submeteram à química por muito tempo. E quando a gente olha esse número, qual tipo de mulher que se submeteu a mais química no mundo? A mulher negra. Sim.
A mulher negra. Então, não é para um cabelo cacheado. E nem meu salão é especializado em fototipo. Se é fototipo 1 ou se é fototipo 4, né? Certo. Se é negra ou branca. Mas a mulher negra, ela foi mais adoecida. Sim. Tanto de forma fisiológica, no fio, couro cabeludo, como emocionalmente. Porque... Pode falar. Não, pode falar. Termina. Porque Eu tô doida pra saber sobre o cabelo aí. Porque quando uma mulher, ela alisa o cabelo, ela não é que ela tá só alisando o cabelo. Ela tá querendo, principalmente uma mulher negra, ela tá querendo se adaptar à sociedade. A um padrão. A um padrão. Existe um padrão de beleza. Sim. Eu quero me aproximar a ele. Sim, porque senão... Porque tem um não padrão é de aceita. aceitação. Sim. Então, e eu isso é sendo muito aceito... subentendido, isso é muito... Tá entranhado. Entranhado. É, e é muito natural, subentendido. Sim. Porque a primeira coisa que uma menina faz, quando ela aprende a falar, ela percebe que o cabelo dela é crespo, ela fala, mamãe, eu quero alisar o cabelo. Eu quero alisar o cabelo. Por que você quer alisar o cabelo? Porque na escola as amiguinhas têm o cabelo liso, porque ela com o cabelo crespo parece que ela é invisível, sabe? E isso ocasiona dores não só fisicamente, porque a química, ela machuca o couro cabeludo. A química, ela machuca a haste capilar. Mas ela traz feridas, assim, nas emoções. Muito. Muito. É autoestima mesmo. É autoestima. E autoestima, Marta, não é você se achar bonita ou feia, sabe? É se aceitar, né? Na verdade, a autoestima é você entender a sua competência sobre alguma coisa. Por exemplo, porque o cabelo, ele tira isso. Se você não alisar o cabelo, você nunca vai conseguir um emprego. Se você não alisar o cabelo, você nunca vai conseguir um namorado, você nunca vai conseguir um marido. Ou se conseguir, aí vai falar assim, nossa, ele gosta, né, de cara. Nossa, é o que a gente assim? mais ouve. Ele gosta, né? Nossa, ele é chegado numa pretinha, numa Sim, neguinha, né? Assim, sim, num pichuim. sim. É desse jeito, é bem Ou então pejorativo. O comentário é bem pejorativo. Pejorativo. Ou o contrário, eu não deixo meu cabelo natural porque meu marido não gosta de cabelo crespo. Sabe, mas ele casou com você, você tem um cabelo crespo, faz parte de um todo. Aí ela se anula e tenta fazer O do tempo jeito. e sem perceber. Não, agora, por exemplo, tem gente que, por exemplo, tem cabelo crespo, assim, meu pensamento, só que você é especialista. Eu acho que tem a pessoa que, por exemplo, tem o cabelo crespo, porque o pai, o avô, sei lá, e, poxa, se identifica com o cabelo liso e alisa. Às vezes é branquinha, do olho claro, o cabelo é crespo. Foge um pouco do padrão, parece. Parece. Aí, porque é a mistura de raça, nós, no Brasil. Miscigenação. Aí ela se identifica com o cabelo liso, ela lisa. Já tem aquela pessoa que é o cabelo crespo, mas ela se identifica com o cabelo crespo. E ela tem orgulho disso. Mas isso não é aleatório, Rodrigo. Não existe eu me identificar com o cabelo, eu ter o cabelo crespo, não vou falar de cor, vamos falar de cabelo. Eu ter o cabelo crespo e me identificar com o cabelo liso. Porque quando eu não me identifico, eu estou falando que eu não me acho bonita, eu não fico bem com aquilo ali. E essa opinião, né, ela vem cheia de informações. Por quê? Uma vez eu recebi um direct de uma moça que ela era até cliente. A filha dela era cliente e levava a filha para tratar o cabelo com a gente. E ela falou o seguinte, eu não me vejo com o cabelo cacheado. O cabelo dela era cacheado. Eu levo minha filha, mas eu não me enxergo com cabelo natural. Eu não me acho bonita com cabelo natural. Não é uma opinião dela sobre isso. São as informações que ela recebeu. Então, ela foi exposta a padrões desde que ela nasceu. Sim. Então, quando você... hoje está assim, tipo assim, 10% diferente. Mas, há um tempo atrás, vamos ser muito... Isso não tem muito tempo, não. Faz muito tempo, não foi muito longe. De 10 anos atrás, quando você via uma mulher ou um homem de cabelo crespo, não estou falando de cor, geralmente eram pessoas negras. Sim. Geralmente. Sim. Você não via uma pessoa, essa miscigenação que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia. Fabíola, por exemplo, tem olho verde, branca, Cabelo todo e enroladinho. cabelo crespo. A gente não vê isso em novelas. A gente não via isso na TV. Que até então, um tempo atrás, a única referência que a gente tinha era das novelas. Não é? A gente via as pessoas com cabelo crespo ou cacheado, elas eram negras. Primeiro, onde é que elas estavam?
há 10 anos atrás, Na nas cozinha. novelas. Na Na cozinha, servindo. Servindo. Ou se era homem, se for homem, estavam ou era presidiário, motorista. Sim. Quem Carregador é que de queria mala. ser? Ninguém ia se achar bonito. Por quê? As pessoas negras que eu via na televisão, elas não eram referências para mim. Nem de beleza Sim. e nem de uma vida que eu gostaria de alcançar. Sim, esse lance aí eu acho que é muito complexo, sabe por quê? Por exemplo, a TV faz isso, eu também acho errado. Óbvio, porque não é a realidade. Só que a realidade, talvez fantasiosa na cabeça da maioria, pelo menos que gostariam que fosse, da sociedade, é o que eles querem comprar. De maneira que se eu colocar uma coisa diferente daquilo que eles gostariam de ver, que apraz a eles, massageia o ego, não sei como é que é, qual a melhor, seria Mas a melhor palavra. dê um exemplo Eu prático. não sei se eles, por exemplo, tá lá a novela, aí tem exemplo, uma atriz famosa aí, toda bonitona, não sei o quê, tá lá na cozinha, obviamente, sem maquiagem, que você dá uma acabadinha um pouquinho na pessoa, porque tá ali no trabalho. Então é natural, senão fica super artificial. Ou ali no trabalho de roça, etc., e tem o negão mandando nos brancos, e tem uma negra pegando e falando, e tal. Eu acho que a maioria da sociedade, talvez até inconscientemente, porque são padrões comportamentais que vão sendo implementados, né, na sociedade, culturalmente, etc. e tal, isso passa a fazer parte de uma identidade ainda que você não perceba. Então, quando você vê algo, você... Tá tudo certo, mas se ela é estranho, talvez você nem sabe aonde está a estranheza. E aí esse público não vai comprar a ideia, não vai comprar o programa, aquilo que foi o objetivo trazido. mercadológico. Exato, entendeu? Por causa da cultura que tá... Eu acho que é muito complexo isso. Porque assim, né? Tudo gira em torno do lucro e do dinheiro. Mas tem uma questão. A TV, ela repetiu aquilo que a gente vê na sociedade. Você foi atendido por quantos médicos negros na sua vida? Não sei não. Nenhum. Nem lembro. Não, você sei nunca se- foi. Eu nunca fui. Você eu já não foi lembro. atendido por um médico negro? Fui. Quantos? De uma história, acho que 2. Um oftalmologista e um aqui, que ele tem uma história bacana. Ele chegou na casa dessa família como um filho, não, um trabalhador, braçal, né? Mas a família toda era de médicos. E aí ele começou carregando mala, limpando quintal, fazendo não sei o quê, lá, até que ele se formou. Deram chance também Sim. para ele se formou Era em uma medicina. exceção. Muita exceção. É. Mas quando as pessoas chegavam lá, que falavam, doutor fulano, eu olhava no rosto das pessoas, aí as pessoas faziam assim, uma olha para outra, assim, Sim. sabe? Ou então, quando ele passava assim, aí a gente falava, eu via as pessoas olhando assim, é esse que é o médico? Sim. É esse que é o médico? Sabe? Isso é absolutamente comum na Europa. Não é questão, para eles, não é nem questão de racismo. Eles não têm como, assim, racismo. Não. Eles falam mesmo. Dão outro nome. Tipo assim, não no conceito, mas na visão deles. É tipo, por exemplo, tá? Se eu falar aqui, vai tomar no... Nossa, meu Deus do céu. Na Itália você fala, vai fanculo, na TV, e riem e brincam. Se eu falar a palavra Assim também como merda, médico. aqui eu não tenho nada a ver. Se eu falar lá, nossa, para tudo. Sim, é cultural. Então, tem essas diferenças. Por exemplo, um negro lá, dificilmente ele tem vez. E eles falam, não, nós não gostamos. Porque a nossa essência... É escancarado? Não, é escancarado. Chama Bruno. Bruno, a origem da palavra é escuro, obscuro, etc. Então fala, colou Bruno ali. Eles não gostam. Porque a essência deles é branca. Então, tipo assim, tem um pouco aquela coisa de misturar. Nós somos misturados, a nossa visão ela é diferente. Não tem como ser... Eu acho que não tem como um brasileiro purinho, querer ser puro, ter uma visão pura, racialmente falando, ou em outras questões também, porque a gente é misturado em todos os sentidos. Mas o brasileiro... Porque, assim, a questão da branquitude, ela não é Brasil, ela é mundial. Sim. Só que em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados são muito independentes, né? Existem leis próprias, leis que tem em um estado que não é um estado é proibido diferente no do outro. As leis são muito os estados são muito independentes. Em alguns estados lá, se eu chegar com o meu cabelo crespo num salão e a pessoa e o profissional falar que não conhece nada sobre o meu cabelo, eu posso processar.
porque configura crime racial. No Brasil também existe crime racial, só que não existe informação, né? O racismo no Brasil também é criminoso, é crime. Talvez na Europa, Itália, não. na Na Europa Itália, não não. seja. Mas a questão do racismo, independente em qual país esteja, e se é natural um italiano, um alemão, não gostar de negro, isso não deixa de ser racismo. Isso ainda é um racismo. O que é racismo? É você inferiorizar uma pessoa por causa da cor dela. Então, assim, por isso que a gente fala assim, racismo reverso ele não existe, porque ninguém inferioriza um branco por causa da cor de pele dele. Não. O racismo ele acontece só com pessoas negras. Então, o que acontece? Eu ligo meu negrômetro onde eu chego. É automático, não adianta. Como é que foi lá no restaurante hoje? E aí, quando eu cheguei, olha só, TDAH, Marta. Eu pulo um assunto, olha, não sabe, vai vários assuntos, daqui a pouco não termino nenhum. Mas eu tô aqui para isso. É isso aí, ó. A psicanalista, né? Pois é, tô ligada. Então, assim, quando eu cheguei no restaurante aqui na Praia do Canto, é muito interessante. Porque como eu falei, comecei falando que eu me escondia muito atrás dos postes, né? E quando eu entendi que eu era negra e eu gostei, 25 anos alisando o cabelo, e de alguma forma me escondendo atrás dos postes da vida. E aí, quando eu entendi que o meu cabelo e a minha história me trouxe aqui. Me trouxe aqui, de frente para vocês. Sim. Então, assim, quando eu entendi que aquilo ali fazia parte de um todo e que Deus me fez e Deus não erra, porque não tem isso, eu gosto mais, eu me identifico. Deus não erra. Deus achou, quando Deus me fez, ele falou que é muito bom. Sim. A obra que ele fez é muito boa. Perfeito. Foi assim que ele falou, né? Foi assim que ele falou. Então, eu sou muito boa em tudo. Então, assim, eu não posso, eu me identifico com o cabelo liso. Não, eu me identifico com aquilo que Deus fez por mim. Sim. Sabe? A questão é que a gente nasce dentro de uma cultura que te incentiva o tempo todo a você não se amar. É lucrativo. A gente tem um quadro lá no salão que tem um texto que diz o seguinte. Numa sociedade que lucra com a nossa baixa autoestima, com o nosso sentimento de inferioridade, gostar de si mesmo é um ato revolucionário. Sim, nossa, que bacana. Porque, cara, quando uma mulher que se ama assim, não é você se achar melhor do que todo mundo, não. Não, É mas você eu sou saber Sim. o seu nível de competência quem você é. Sim. Então, quando eu aprendi isso, eu tiro todos os postes da minha vida. Então, eu ligo meu negrômetro e eu me faço... Chegar. Exatamente. Chegar chegando. Eu quero que todo mundo me veja. E aqui, Vitorinha, vocês sabem, né? Como Vitorinha. Eu tenho uma amiga que trabalhou na Record por muito tempo, Record Nacional, e ela trabalha com pesquisa. E ela, jornalista, muitos anos, e ela uma vez fez um trabalho para a Record que ela precisou traçar um perfil de todas as afiliadas da Record no Brasil inteiro. E essa pesquisa trouxe um número muito interessante para nós, capixabas. O Estado, o público mais preconceituoso, racista e bairrista é o capixaba. Podia ser para positivo isso, né? Pois é. Mas no dia a dia você vê. Então, aí eu fui no restaurante. Como é que foi? Como é que foi a história? história? Quando eu cheguei lá, o que eu faço? Eu tô com esse cabelo, né? Porque todo final de ano eu mudo. Toda vez que eu vou viajar, onde eu tenho uma percepção assim. Se eu vou viajar para um lugar onde eu sei que a minoria vai ser negra, eu quero que todo mundo olhe para mim, que eu seja um ponto de interrogação onde eu estou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, mas será que ela entrou mesmo na sala certa? Nossa, será que ela tem condições de pagar nesse restaurante? Causando mesmo. Mas eu quero que olhem para mim. Eu não quero chegar como uma mulher negra de cabelinho assim, definidinho, não. Eu quero chegar e quando eu sei que eu vou ser a única ou a minoria, geralmente eu sou a única em alguns lugares, eu coloco um cabelo para chamar atenção. E eu vou viajar agora em janeiro e eu antecipei. Geralmente na última semana eu coloco, e aí eu antecipei e coloquei agora. Eu falei, a gente veio almoçar aqui na Praia do Canto, e aí eu falei com o Fabiola. E Márcio e Fabiola estavam vindo atrás e eu cheguei na frente. Eu falei assim, olha a cena. Olha o capixaba olhando para mim. E eu sou capixaba. Sim. E aí, na hora que eu entrei no restaurante, eu fazia assim, e as pessoas disfarçavam, e futucavam, e olhavam, e não acreditavam, e ficavam assim, tentando disfarçar. Eu me divertia. E eu olhei ali, eu era a única negra no restaurante. Mas não era uma neguinha, não era uma negra com o cabelinho definidinho.
É uma negra que a pessoa olha e fala, Tem algo diferente. ela deve ser uma artista. Ou então ela é multimilionária. Que não importa o que é, importa o que parece ser. E aí, eu gosto de gerar de ser um ponto de interrogação Que nessa foi sociedade. bem aonde você teve o seu trauma, né? Exatamente. E aí, me Exatamente. conta como é que você cuida dos cabelos, o que, que você inventou? Eu tenho, assim... Gente, para quem não sabe, a Paula é amiga da minha filha, estudou com minha filha há muitos anos. Perecila, meu amor, na época da TV Colosso, lembra que ele chamava? Ai, gente. Perecila. E Perecila. essas duas me deram trabalho, tá? Não posso contar o que elas fizeram, né? A gente só tomou... Eu vou contar, Marta. Conta. Eu e Priscila, a gente era muito, muito amiga. E Priscila era a parte criativa. Sempre foi. Priscila era um negócio, assim, que a gente, pra falar... Não sei quem puxou. Não sei, Marta. Vamos fazer uma investigação? Vamos. E aí, Priscila, a gente colocava codinome nos gatinhos pra gente falar deles na frente deles. Sem ele saber que você É. tava... Ou então uma avisar a outra que o gatinho tava chegando. E tinha um gatinho que ele era muito bonito Muito mesmo. gato. Agora não tá, eu já olhei, Já viu? dei uma stalkeada. O tempo pra gente fez bem, Marta, mas pra alguns não pra fez muito alguns bem não. não, viu? E aí a gente, quando ele chegasse, a gente falar dele, perto dele, ou então avisar que esse aí era o Chloe, era o de Priscila. Era o Chloe. Era o Chloe. Chloe! E aí era um sinal que a gente dava uma pra outra quando tava chegando e ela tinha que se ajeitar. Sim. E aí um dia a gente tava sem fazer nada, olha o ócio. Ah, A gente por tinha isso que 15 tem que anos. preencher a Tem que cabeça. preencher a cabeça. 15 anos. 15 anos. E aí eu tinha acabado de fazer 15. Priscila faz em agosto e eu tinha acabado de fazer. Novembro. Em novembro. Aí ela chega e a gente falou meio assim, Priscila, nossa vida está tão ruim. Aí ela falou assim, Paula, vamos dar um fim na nossa vida. Assim, vamos. Eu vou levar o remédio pra gente tomar e dar um fim, acaba a nossa vida. Vamos. E aí eu levei uma cartela de Plasil. Pra gente se matar. Pra vocês iam morrer com Porque a gente ia prazer. morrer, a gente morreu de raiva mesmo. Porque, nossa, eu queria correr pelada pelo campo da escola. Me deu uma vontade, mas aí depois eu tenho amigas que trabalham na área da saúde, ela fala que tem gente no hospital que arranca a roupa mesmo. Sabia? Gente. Eu conversei esses dias. Não, a Pri ficou assim, perto de mim. Gente, que loucura. Ela não falou que tinha bebido nada. Ela me procurou, desesperada. Mãe, tô passando mal. Eu falei, o que você tem, minha filha? Ela rodava. Mas de roupa. De roupa, felizmente. Aí eu disse assim, mas o que eu posso fazer? Ela, não sei. E chorava. Depois ela me abraçava. Eu não Se conseguia despedia. Ela estava se Ela despedindo. não conseguia ficar parada, sabe? Não dá. Ela ficava rodando o tempo todo. Não dá. Igual uma louca. Sim. Igualzinho uma louca. Gente, Então eu penso que ela eu me foi lembro- menos ainda, porque você ficou pelada, né? Não fiquei pelada. Eu tinha vontade de ficar, eu não fiquei pelada. Ela ficava assim. Deus me livre, eu ia ela me ficava- internar. Ela ficava assim É. o tempo todo. E a gente ia falar uma com a outra, a gente não suportava olhar uma pra cara da outra. E aí Priscila estava indo na frente, e aí eu ficava atrás, eu ia falar com ela, não conseguia, dava sabe, aquele negócio assim, aquela agonia. E a gente pegava o ônibus, né? A gente morava em Vila Velha e estudava em Cariacica, em Jardim América. Então era tipo 1 hora de ônibus. Colégio da Vale. É, o Colégio da Vale, Eliezer, aquele colégio foi muito bom pra nossa vida. Até hoje eu sonho com minhas experiências lá, gente. Segundo grau, primeiro grau, amizade, eu falo com minha filha, gente, aproveita. É, eu que sei acaba- que... E assim, muito criativa. E aí, Nossa. ainda bem. Deu no que deu, né? Ela se tornou pedagoga, ela... A Sim. Priscila, né? Ela é incrível, Ela né? ela se vira, ela fala, ela é e- doida, continua doida. Criativa, fala um monte de coisa que vem na cabeça. Sim, gente, ela é maravilhosa. Fala umas coisas pra mim que eu falo, menina. Ela fala E é interessante quando a gente se reencontrou, se achou nas redes sociais, parece que a gente nunca se separou. Parece que nunca houve esse tempo, né? Que a gente foi viver, ela casou, eu casei. E aí, quando a gente se encontrou nas redes sociais, ela falou, mãe, a gente parece que nunca fala se com Paula afastou. Breda, porque eu tava falando de cabelo, né? Aham. Ela assim, fala, mãe, lembra da Paula? Eu falei, lembro. Pois é, ela cuida de cabelo, mãe, ela tem isso, tem aquilo. Eu falei assim, gente, preciso falar com ela. Preciso falar com Paula. E você tá na transição, né, Marta? Tô na transição. Eu quero saber, o meu problema de cabelo, que eu acho que é o problema de todas nós, que temos cabelos cacheados ou não, é isso aqui, ó, esse acabamento. Ele Sim. fica assim, ó. Ele vem todo cacheadinho, bacana, legal, mas quando chega aqui, ao invés dele continuar enroladinho, ele faz
assim, fica Alisa, assim. tá Não, ele alisado. não fica alisado. Ele fica assim, ó, parecendo um cabelo maltratado. Mas isso aí é multifatorial. Por exemplo, pode ser que a transição ela pode acontecer de forma temporal, ou seja, de acordo com o temperamento de cada mulher, ela pode ir cortando aos poucos aquela química que está nas pontinhas ou ir cortando tudo de uma vez. Eu não tinha temperamento para isso, então as duas texturas me incomodavam muito e aí eu cortei tudo de uma vez. Mas tem outras questões. Quando as pontinhas, realmente, as pontas do cabelo, é a parte mais oxidada, é a parte mais maltratada, por vários motivos. Pela coloração, imagina. Você faz cor e aí, aqui, mesmo que você faça só raiz, aquela química, porque a coloração vem para as pontas. Então, mesmo quando você vai tirar, ela tem contato com as pontas. Então, ela é mais sobrecarregada de química. É um cabelo que tem menos nutrientes. Porque tá, né? Tá mais nas pontas. Mas olha só, eu tenho uma experiência com o meu cabelo, que muita gente já reclamou também. Eu posso cortar ele curtinho. Ele pode estar sem química nenhuma. Ele enrola bonitinho, adoro ele enrolado, mas quando chega nas pontas, ele não fica todo enroladinho como aqui. Até a metade. É nas pontas que ele... Sabe assim? Pode ser também um da corte. Priscila é o mesmo. Faz a Pode mesma ser coisa o dela. corte. Talvez, por exemplo, existem tesouras que não são adequadas para o cabelo cacheado. Por exemplo, um tipo de corte, aquele de desfiar. Se fizer isso no cabelo cacheado, isso é o caixão em vela preta. Ah, é? Sim, porque as pontinhas elas vão ficando mais afinadas. Elas vão ficando. Aí existe um afinamento. A haste capilar, até certo ponto, ela está preenchida com uma textura, e ali naquele desfiar fica mais afinado. E aí tem uma textura e uma aparência de um cabelo mais danificado. Então, aí, para não ficar desarrumado, eu escovo. Mas eu amo ele enrolado. Aí eu tento deixar, e faço assim, faço Sim. assim e tal. Aí fica tão legal até aqui, bacana, do jeito que eu gosto. Quando chega nas pontas, faz... Aí fica totalmente desarrumado. Quando eu acordo no dia seguinte, está assim, ó. Sim. Eu falo, não, para com isso. Aí eu vou e escovo. Na verdade, é tratamento, isso vai preencher massa, produtos adequados. Hoje, o meu produto, na verdade, eu desenvolvi uma linha na cozinha da minha casa. É isso. Fala disso para nós. Como é que é isso? Tem um monte de gente querendo saber. E não foi para cabelo cacheado. O meu Foi tratamento. Foi um tratamento para cabelo com química. Porque eu era representante de uma marca, na época eu morava no Maranhão, e as minhas clientes, eu já tinha salão, e minhas clientes voltavam para fazer, às vezes, um corte, uma cor. Na época, eu até fazia alisamento também. E eu não confiava no produto que elas compravam comigo, porque o cabelo voltava e ainda estava destruído. Então, eu comecei a estudar sobre ativos naturais. Eu comecei, na época, não tinha nenhum curso, ninguém se falava nisso. E tudo que eu estudava pela farmacopeia brasileira, ativos naturais, diante da farmacopeia brasileira e artigos científicos. Então, por muito tempo, eu dormia 3 horas por noite. Enquanto meu marido ia dormir, eu estava estudando, e quando ele acordava, eu já estava estudando sozinha. Então, eu desenvolvi a maioria dos meus produtos, as fórmulas, na cozinha da minha casa. E eu dava para as clientes. Você vai fazer a cor? Provar, né? Sim. Na verdade, é porque eu confiava mais no meu produto do que no que elas compravam, na minha mão. Sabe? E que não era barato. Só que quando elas voltavam, eu tinha a percepção que eu não conseguia ter segurança para fazer retoque de cor, para fazer nenhuma escova. O cabelo estava fragilizado. Então, eu comecei a dar... Seus produtos começaram a mudar. Aí, quando elas começaram a gostar mais do meu produto do que elas compravam. Paula, na minha mão. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Da marca que eu vendia? Não, dos que você faz. Do meu nome, Paula Breder. Ai, que legal. Paula Breder é a solução, gente. É a solução, ó. Vocês vão ver a mudança. Vai ver mesmo. Vamos fazer um negócio para acompanhar? Vamos fazer a sua transição, cuidar da sua transição, Marta? Vamos, eu topo. Para aí as pessoas irem acompanhando o seu processo. Beleza. Vamos? Tá fechado. Então tá joia. Então tá combinado. O que você ia perguntar? Paulo, então, a gente ia falar sobre tricoterapeuta, capilar, enfim. Naturalista. A gente desviou um pouquinho. Mas foi legal, que contou a história, né? Sim. Sim. O lance é...
que é exatamente tricoterapeuta capilar? Lembra de tricotar, Ela falou, não tem Sim, nada a ver. não. Porque Mas ela falou trico, ela falou É, origem vem- da palavra. Mas isso. tricoterapeuta é terapia através de... Do cabelo. Do cabelo. Do A cabelo. terapia para o cabelo. aham. Sim. Só que com ativos naturais. Sim. Essa terapia é o passar de produtos ou é algo que você faz manual nos cabelos, cachos, enfim? Não, Como na é que- verdade, é o entendimento. Como é naturalista, tem a ver com os ativos naturais, com os produtos. Sim. Mas eu desenvolvi um método de tratamento capilar também. Então, hoje eu tenho mais de 120 credenciados espalhados pelo Brasil que usam o meu método de tratamento capilar. O tratamento, ele não é só produto. O tratamento é o entendimento do profissional sobre o cabelo. Por exemplo, o cabelo caucasiano, o cabelo asiático e o cabelo negroide têm texturas diferentes e têm necessidades diferentes. E têm estruturas muito complexas e diferentes. E aí, quando eu pego, por exemplo, um cabelo crespo, quando eu olho, eu tenho um olhar microscópico para um cabelo crespo, vou falar rapidamente algumas diferenças. Um cabelo crespo, ele é um cacho, só que é um cacho mais apertadinho. Faz molinhas bem apertadinhas, né? Se a gente olhar um cabelo crespo, o cabelo crespo tem forma, só que é um cachinho muito apertadinho. E esse tamanho de curvatura é muito fragilizado. Por quê? Num cabelo liso, a distribuição de queratina ela é regular, ela é igual em toda a estrutura do cabelo. Ele é distribuído igualmente. Diferente, né? No cabelo crespo, não. Sabe quando faz uma molinha assim? Aham. Entre uma... Mas isso não é Liga. encaracolado, não? O O crespo não é encaracolado- aquele... Não, o que faz- crespo tem forma. Por exemplo, Então o meu não faz. tem, é porque você não cuidei, eu não peguei nele ainda. É porque você não pegou? É. Ah, então todo pega cabelo eu. tem. Pego! Na verdade, todo cabelo tem forma, a não ser que ele seja liso. É porque eu te perguntei isso aí também pra saber assim, você trabalha só com cabelo crespo, que na verdade eu Não. acho que é o seu desafio, né? É você, o seu trabalho, como você se definiria? Eu regenero os cabelos crespos ou danificados, eu restauro isso aqui, assim, Sim. assim, ou eu trabalho, inclusive, com cabelo liso. Todo cabelo, todo tipo de cabelo. Mas que Para mais crescimento procura? de cabelo também, ou apenas a forma dele, a saúde dele. Tem a ver também com crescimento capilar? Tem, Influencia em alguma coisa? claro. Enfim, Tá tudo. querendo crescer os seus? não, é pra perguntar mesmo, porque a pessoa, a Paula Breda, eu não tenho cabelo crespo, eu não quero nem saber Não, eu dessa tenho. entrevista, Meu eu não marido. quero ouvir. Não, É. você trabalha com todo tipo de Meu cabelo. marido, tem cabelo crespo ou liso? Eu não reparei. Liso, igual o teu. Ele usa qual produto? O meu. E ele, quando eu conheci Márcio, ele tinha dermatite seborreica grave, que era uma quantidade de fungos no couro cabeludo dele, que não era só efeito rebote. Tudo que ele usava dava efeito rebote. Quando eu desenvolvi o shampoo, nunca mais teve. Você tem uma fábrica? Eu, na verdade, eu terceirizo. Eu tenho a minha entendi. fórmula patenteada, registrada, e tenho um contrato, porque a fórmula é minha. Eu não peço para desenvolverem uma fórmula. Você já a tem. fórmula é minha. Eu que desenvolvo. E não é só o shampoo, você tem Não, tem cremes. 35 produtos. São Nossa, vários, que é legal. mano. É. Queria te Tem perguntar uma coisa, eu linha. não sei se é possível a resposta. Mas se for, por exemplo, você que entende, você tem os seus produtos porque você viu a necessidade de produtos realmente Sim. de maior qualidade. Eu não vou dizer de qualidades, que aí pressupõe que os outros são uma porcaria. Então eu não vou falar isso. Mas são mesmo, Rodrigo. Mas são. A gente. Mas A você gente não entendeu. fala de marca, mas a gente fala a verdade. Mas tipo assim, pra bom entendedor. Entendeu? Exatamente. Mas O melhor assim- é Paula Breda. É o melhor. Mas gente! Sim. Não, porque é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vou usar um shampoo. Eu experimentei vários shampoos. Meu cabelo agora tá curto. Porque eu fiquei já, cabelo grande e tal. Eu falei, corta e não dá trabalho e pronto. Eu gostei do naipe. No meu também, mas fiz um voto com o marido, que Aí vai. tô Aí, por exemplo, fazendo uma graça. passo um shampoo, ou passo outro, ou passo coisa e tal. Tirando o creme, pra lavar o cabelo. Aí um dá caça, o outro fica seco igual palha. Sabe aquela palha seca, com aquele colunhão embaixo do sol? Sim. Que excesso de 3 sal, semanas. né? Falo, caramba. Aí eu passo o sabonete e fica melhor. Eu falei, pombas. Quer dizer, o Dizem que sabonete o tá melhor.
Isso é Na possível? Não, tá tão- verdade, é o Porque, seu sensorial, Tá né? tão difícil O a gente sensorial. escolher essas coisas hoje. porque tem shampoo que é mais química do que o sabonete, não é? Porque sabonete se faz até na roça, vamos dizer assim, o sabão Sim, e tal. mas é diferente. Vamos lá. Você fez muitas perguntas, Rodrigo. Eu vou tentar lembrar. Se eu esquecer, você me lembra. Vai lá. Por exemplo, o shampoo, esse shampoo de gôndolas, por mais que tenha um apelo, esse tem argão, esse é para combate isso, combate aquilo, existe um ativo no rótulo. Agora eu vou dar uma dica de leitura de rótulo. Certo. Lauril éter sulfato de sódio. É um ativo que é um detergente. O que acontece com a pele? Você sabe que o couro cabeludo faz parte da pele. A pele é o maior órgão Do corpo. que a gente tem no corpo e leva até cerca de 15% do nosso peso corporal. Só que a gente acha que cabelo, quando a gente fala de cuidar do cabelo, a gente acha que é só estética, e não é. Não Couro mesmo. cabeludo é pele. Essa região aqui da nossa cabeça, do nosso corpo, é a parte mais vascularizada do corpo. Ou seja, é onde tem mais vasos sanguíneos, onde existem maior permeação de ativos. Por quê? Porque a permeação ela pode acontecer de forma intracelular e pode acontecer de forma interfolicular. Folicular é quando o ativo ele permeia pelo ósseo capilar e chega até a camada dérmica da pele. E eu vou te provar como isso acontece. Você já ouviu falar em cremes, remédios à base de creme? Sim. O remédio permeia. Eu também uso. Testosterona, né? Progesterona, tudo. Em creme. Por quê? Porque aquele ativo vai permear e chegar na camada dérmica. Anticoncepcional e adesivo. Tratamento para deixar quem de fumar. fuma, Adesivo com eficácia. Por quê? Porque aqueles ativos, aqueles remédios, aquele fármaco... Aquele tal, não é do seu tempo, mas em Plástico Sabiá. De Praça Sabiá, que agora tem outro nome, gente. Esqueci também. Mas é a mesma coisa, que eu uso um pouquinho, inclusive. Então, aquilo ali tudo, ele tem um nível de permeação cutânea. Até a década de 80, os estudiosos cientistas, eles acreditavam que a pele era uma estrutura impermeável. Estudando mais, hoje descobriu-se que a pele é uma estrutura permeável. E aí, o que acontece? Quando você usa um ativo, ele pode... E aqui é microbiota. O que é microbiota? É uma colônia de micro-organismos que trazem equilíbrio para alguns órgãos, né? Então, a microbiota do couro cabeludo, que está sendo muito estudado, principalmente pela indústria cosmética hoje, ela precisa estar equilibrada, em homeostase. Se você tira, existem micro-organismos que o seu corpo precisa. Sim. Nem todos os micro-organismos fazem mal para o seu corpo. Intestino, por exemplo, Intestino. são trocentos, Sim, centenas, a sei gente lá. precisa. Então, assim, couro cabeludo também. A microbiota da pele, do couro cabeludo, ela precisa de homeostase. Por exemplo, de equilíbrio. Por exemplo, o que é candidíase? É um fungo que ele entra por meios de um desequilíbrio de pH na mulher. Então, quando o pH ele está mais ácido, você fica mais suscetível à candidíase, ao fungo. A mesma coisa caspa, a mesma coisa dermatites. Então, quando você usa o lauril éter sulfato de sódio, que é um detergente, ele tira todo o equilíbrio da microbiota do couro cabeludo. Então, é necessário, a gente condiciona a limpeza à espuma. E isso não precisa, a limpeza não pode acontecer através da espuma. Porque quanto mais espuma, mais existe uma retirada de micro-organismos. Mais o seu couro cabeludo vai estar desidratado, desprotegido totalmente. Desprotegido. Né? E aí, o lauril éter sulfato de sódio, ele causa essa desidratação no couro cabeludo e no cabelo. Então, ele arranca mais do que deveria. Nossa. Mas por que em alguns shampoos você sente mais do que outro? Porque quando você lê ali no shampoo, lá no supermercado, na farmácia, lauril éter sulfato de sódio, não é um produto manipulado que você vê a concentração. Você não sabe quanto que tem. Pode ser menos, Pode ser muito grande, pode ser um detergente. E aí você está colocando... E, na verdade, essa função do lauril éter sulfato de sódio é desengordurar.
é tirar tudo, Tudo. tudo, absolutamente Quando tudo. Viu? Esse palavrão ele é alto, no shampoo, vamos dizer assim, pelo que você está falando, a sensação é, que eu já percebi, eu ia te fazer essa pergunta, por exemplo, você usa um produto, aí você passa a mão, tá lisinho, sedoso. Sim, cutícula fechada. Você não sabe se tá sedoso, se tá meio oleoso, você não sabe, porque não é muito especialista, ok. Por quê? Porque às vezes você usou um outro antes, já aconteceu comigo, você lava, pá, aí você passa e vai... Parece que você lavou um prato, você passa o dedo. É isso. Aí, chega a falar barulho. Eu falei, caraca. E tem outra questão, por exemplo. É o detergente, então. É o detergente. E eu tô falando de couro cabeludo. Quando ele chega na haste capilar, o que dá hidratação no cabelo? Qual é o componente que dá hidratação ao cabelo que o nosso corpo produz? É o sebo. É aquela oleosidade. Sim, natural, né? Natural. O sebo, ele é um complexo de óleos produzido pelo nosso corpo que, ao descer, junto com na verdade, não é o suor, mas é a estrutura que também faz parte do suor. E aí é tipo um sal, Sim. que quando ele desce, ele faz parte do manto hidrolipídico. Então, a cutícula fica mais fechada. menos dilatada, e aí ele tem mais brilho, o cabelo tem mais brilho, o cabelo fica mais saudável, porque quando a cutícula fica fechada, o cabelo ele fica mais resistente, mais brilhoso, mais sedoso, com um sensorial mais agradável. E isso qualquer estrutura. Sim. Só que você já viu algum índio com cabelo ressecado? Não. Chinês? Nem shampoo, nem japonês. Não, por quê? Porque a oleosidade desce até as pontas. E esse seu produto tem todas essas qualidades e propriedades. E o que acontece com o meu produto? Eu descobri que essa estrutura oleosa que o nosso corpo produz é a mesma estrutura que os óleos vegetais possuem. Então, quando há uma perda lipídica, o cabelo crespo, por exemplo, um cabelo liso, por que você nunca viu um índio com cabelo ressecado, poroso, rígido? Porque essa oleosidade que dá emoliência ao fio, ela consegue descer em toda a estrutura. Isso não tem nada a ver também com genética, não? Porque você fala, pô, mas você vê o índio, você vê o chinês, tipo... Mas não a tem genética... como eles terem... mas porque a genética, na genética deles, Influencia existe uma também, produção de sebo. Sim. E não existe uma curvatura. Agora, vamos colocar aqui na nossa... Eu já vi uma oriental com cabelo crespo. Aqui, uma cliente. A mistura Ela de é papai. misturada? É misturado. É igual a chinês louro. Não, você tá... Não existe. Só de cabelo Não tem. pintado. Aí é mais difícil. É dá. mais difícil. Chinês Mas cabelo- eu já vi um oriental com cabelo crespo. E aí, o que acontece? Vamos colocar... Essa questão genética também faz parte de toda a estrutura do nosso corpo. A produção sebácea também é um fator indicador genético. Porque a estrutura do nosso cabelo é genética. Sim. Entende? Então, a nossa produção sebácea também é genética. Então, a minha filha, ela tinha um cabelo muito liso quando nasceu, e na puberdade o cabelo dela mudou, porque existem 3 fases na mulher que o cabelo pode mudar. Na puberdade, porque a glândula sebácea ela é ativada, as glândulas, né? Sudoríparas, todas as glândulas hormonais, elas são ativadas. E aí, a menina, ela começa a produzir o sebo na puberdade. Existe a gravidez, que os hormônios também mudam na gravidez. E existe a menopausa, que é outra transição Já é uma hormonal. queda. Sim. A pele fica mais seca, a produção sebácea fica mais diminuta. Então, cabelos o cabelo diminuem fica o o volume. volume, o couro cabelo fica mais seco. Então, assim, naturalmente, lógico que tem estresse também, pode acontecer de mudança de cabelo. Mas, naturalmente, nessas 3 fases, o cabelo vai mudar. É comum o cabelo mudar. É genético. Mas isso, mesmo assim, mesmo com a genética, beleza, você, inspirada na sua cozinha, você descobriu... Sim, porque eu descobri que o sebo, a estrutura do sebo, que é oleosa, o que é o sebo? É uma cera, um triglicerídeo, um ácido graxo e um esqualeno. São estruturas lipídicas, oleosas, iguaizinhas aos óleos vegetais. Óleos de sementes prensadas a frio,
sementes de oleaginosas prensadas, elas saem uma estrutura oleosa e essa estrutura oleosa é compatível com o nosso corpo. Como a pele é uma estrutura permeável, você consegue... O que acontece? Quando o óleo vegetal entra em contato com o cabelo ou com o couro cabeludo, o seu corpo entende. Não é corpo estranho, faz parte de mim, então entra. Entendi. Por exemplo, se você passa um produto, além, né, desse sebo natural, etc., que muita gente tem gastura, Deus me livre, deixa eu tirar. Mas o óleo vegetal, ele não deixa o cabelo emplastado. Ele penetra, ele permeia a haste. Ele dá de acordo com o que o cabelo está precisando. Exatamente. O que acontece é que a indústria cosmética, depois da Revolução Industrial, ela quer lucrar muito. Então, ela faz em laboratórios ativos que imitam os óleos vegetais e maqueiam o fio. O fio. E aí não há uma permeabilidade, há um acúmulo. E aí, com os derivados de petróleos, petrolatos, silicones, você consegue um acúmulo e aí um emplasto, uma agonia. Fica cabelo duro. Ou seja, não esqueça os mercados, vamos na Paula Breda, que o Exato. negócio, Com pelo os óleos jeito... vegetais também. Pelo amor de Deus. Olha, Deixa eu te gente, perguntar uma coisa. Nos seus produtos, por exemplo, eu vou fazer utilizo. Se é que eu posso fazer utilizo, se é recomendável também. Ou, tipo, seria bom, mas não vai ter diferença nenhuma. O liso? Faz. Por exemplo, eu utilizei seu produto, ok. Uhum. O cabelo tá tudo show. Mas no couro cabeludo vai penetrar aquilo, vai haver alguma reação, espero que benigna, claro, pro couro cabeludo em si, porque tem produtos que dão casca, que dão até irrita o couro cabeludo. Sim. O seu, no caso, ele faz o quê? Ele hidrata, ele tem alguma ação específica? Tem o óleo específico que o cabelo precisa, sim. Né? No couro cabeludo existem ativos específicos, tanto para qualquer tipo de cabelo. Eu não recomendo usar nenhum creme, nenhum emulsificante no couro cabeludo, nem o meu. Por quê? Porque eu desenvolvi ele a estrutura da pele é diferente da estrutura queratinócita da haste capilar. São necessidades diferentes. Então, o couro cabeludo, ele tem necessidades específicas. Ele precisa ser estimulado, aí eu tenho ativos que são estimulantes. Ele precisa, dependendo da disfunção capilar, como essa parte do nosso corpo é muito irrigada com vasos, com capilares, eu preciso estimular esses vasos para levar oxigenação para a haste capilar. E aí eu preciso de ativos que tragam esse estímulo. Então, um cabelo saudável, um couro cabeludo saudável, é um couro cabeludo que tem ativos que limpam sem retirar aquilo que ele precisa. É um couro cabeludo que é hidratado. É um couro cabeludo que é estimulado, que a oxigenação dele está em dia. E aí existem produtos específicos, ativos específicos para o couro cabeludo, que é diferente da haste capilar. Seus produtos não têm química? Não tem ativos sintéticos. Porque quando eu já fui, existem aí esse mundo está bem difícil de falar algumas coisas, né? Então, tudo está muito difícil. Então, eu falo, é um processo. Tudo tem química. Eu falo, não, tem química de transformação. Tá. Não tem uma química que vai mudar a estrutura do seu cabelo. Mas, Paula, até a água é química. Então, como é que seu produto não tem química? Mas as pessoas entendem. Agora já entendi. Não tem ativos de transformação. E nem ativos sintéticos. Já foi entendido perfeitamente. Sim. E nem ativos sintéticos. Porque o sintético, ele não tem biocompatibilidade com o seu corpo, com o humano. E o natural tem. Entendi. Sabe? Quando o seu corpo entra em contato com o natural, ele entende que faz parte de um ciclo. Então, ele absorve. Entendi. Então quem tiver dúvida dessa coisa de química e tal, meu irmão, por favor, procura, vá lá no Google, vê o que é exatamente química. Se inscreve no canal que você vai ter um monte de informação, né, Rodrigo? Se inscreve no canal que você vai ter um monte de informação a respeito, porque Paula vai vir mais aqui. E outra, eu vou estar dando sempre as informações, porque eu vou cuidar do meu cabelo lá agora, sabe? Sim, então, exatamente. Vocês vão acompanhar, tá? Vocês vão acompanhar. Dá um close aí
Dá um close para ver como é que tá agora, o antes e o depois. E depois, vamos lá. Essas coisas de Então. barba também, não, né? Gente, esses homens com barba, né? É, menina? Eles são A minha muito com a também barba. tá meio Eu vou assim. lançar uma linha PB Man, porque aí eu vou ficar milionária. Porque o homem, quando ele fideliza, o homem, meu filho, tá, outro dia eu fui levar meu filho para cortar o cabelo. Meu Deus, antigamente era R$15, né? Sim. Para passar a máquina. Um cabelo cacheado, ele tem toda uma estrutura, né? Mas no Brasil. Eu testei os meus produtos no Senegal. Eu fiquei 20 dias lá testando meu produto em cabelos nativos. Em cabelos crespos, sem miscigenação. É muito gostoso cortar um cabelo sem mistura. Um tipo de cabelo só. Porque no Brasil não existe. Por isso que o curso de o corte de cabelo cacheado tem que ser a seco, por exemplo. Você corta também, então? Corto. Eu Nossa, também já vi ela no Instagram lá. Falando isso, dá o seu Instagram. Como é que é o seu Instagram? Paula Breder Oficial, que é o aqui do salão aqui no Espírito Santo, da marca dos produtos, e Academia de Naturalismo PB da instituição de ensino, que a gente profissionaliza também pessoas. Hoje sou muito orgulhosa disso, que hoje a mina dos meus olhos é a academia. Eu vou trazer seus produtos para colocar aqui, tá? Sim. Pra gente E eu quero que esse antes e depois seja publicado em todos os canais. Porque vai fazer uma diferença muito grande. Se o cabelo tem forma, todo o cabelo tem forma. Desde que... Gente, O eu meu tô cabelo ele começando tem um a ficar problema, feliz. sabia? Qual? Inclusive, por Tão isso que se eu comecei rebelando? Não, por isso não, sempre foram. Estilo pica-pau. Mas ou ele tá bem grande, para eu deixar, para ele pesar, vamos dizer assim. Aham. Porque se tiver mais ou menos, Deus que me livre. Ou bem baixinho, que foi o que eu gostei, que não me enche o saco. Não dá Porque é o seguinte, eu trabalho. tenho 3 redemoinhos. Então, eu lavo o cabelo, penteio e faço assim, ó. Nascimentos Paulo, diferentes. vocês decidem para onde vocês querem ir. É uma coisa, mas- eu vou Mas, faço mas assim. até na gente também, Rodrigo. Na gente também, quando ele tá curtinho uma coisa. Quando ele tá naquela fase sem corte, que a gente chama, né? Sim. Ele tá sem forma. Isso não Sim. tem, isso não tem melhora, não, né? Tem Não, todo mundo passa por Não isso. dá pra Homem, trabalhar. mulher, tudo mais. Isso é acessório, já vem junto. Lascou. Olha só, deixa eu falar para você, mulher. Para você, especialmente para você, mulher. Se você cuida do seu cabelo, se você está feliz com o seu cabelo, com a sua imagem, que é a sua moldura aqui, olha, fazendo meditação, se conhecendo, olha, você é a mulher mais feliz do mundo, certo? Sem química, tudo natural, né? Se conectando também com o Espaço Cibien, se conectando aqui com Marta Cibien no canal, você está no caminho certinho. Não é não, Paulo? Exatamente. E aí eu fiquei sabendo que a Priscila falava um monte de coisa de mim para você. Como é que é? Sua mãe tinha Nossa! ciúme, não é isso? Normalmente é ciúme, porque eu falava, nossa, mãe, a mãe de Priscila é amiga dela, fala de cada coisa. Aí a mamãe tinha um ciúmezinho. Pois é, fazer o quê, né? E aí quando eu falei bem assim, gente, é a mãe de Priscila. A Marta sempre foi à frente do tempo dela. Aí, ó, virou o quê? YouTuber, tem podcast. Eu vou falar uma coisa aqui, pra você que tá assistindo. Sem rodeios, sem somebody loves, você vai gastar. Você vai gastar com o cabelo, você vai gastar com a química, que eles não estão interessados no seu já cabelo, não sei. estão interessados na sua saúde capilar. Pelo contrário, quanto pior você ficar, mais Melhor. produtos eles têm para te oferecer e você fica numa situação assim, entre a coisa e a espada, né? Você não tem o que fazer. Então você é obrigado a Fazer adquirir alguma cada coisa, vez mais. Exatamente. Tanto você vê, o shampoo tal, aí para melhores resultados, use o creme tal. Então, assim, É o sempre trio. pra vender. Exatamente, eu estou interessado na saúde nossa, capilar. E os produtos da Paula são excelentes. É assim, vai resolver o seu problema. A minha esposa usou um período e a gente estava na Itália. Eu ia na farmácia, comprava produtos naturais, produtos de marca das mais famosas, produtos excelentes. Ainda mais na Itália. Na né? Itália. E eles são enjoados com isso. Os produtos eram bons? Eram. Davam resultados? Mínimos, mas assim, depois de uns 6 meses, alguma coisa você via. Ela utilizou os produtos da Paula, ela em uma semana estava sentindo feliz. Falei, amor, pelo amor de Deus, que isso? Isso aqui todo mundo precisa conhecer. Gente, faz o teste. Faz o teste, porque sem dúvida, Eu seria a na garota Europa propaganda, não tinha os modelo. produtos como o da Paula. Isso eu Ai, garanto. que bom. Ai, eu quero ir pra Itália agora, gente. Vambora. Você chegar assim, então, lá... Ai, eu quero chegar assim. Assim. Paula,
Que pena, tem tanta coisa pra gente falar mais, mas aí, né? Me chame mais vezes, eu Enfim, venho. É tão você bom. vem? Sim, Você vem? Vem, claro que eu Então, venho. assim, até porque você vai falar sobre o meu cabelo, os resultados, Sim. né? E com certeza outras pessoas também vão querer quando ver os resultados, Sim. tá bom? E é isso. Eu agradeço muito por Eu que você. agradeço. Obrigada, viu? Tá bom? Me chame de novo, Rodrigo. Deus Vamos, abençoe. Paula. Obrigada, Obrigado. viu?